Eu quero falar com vocês hoje sobre perseverança na oração. Diga-se comigo, perseverança na oração. Eu quero ler com você um texto muito conhecido, eu vou estar lendo na NAA. Pode acompanhar comigo no telão aí. Então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, ali encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos. 43. E disse ao seu servo: vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte. Ele voltou por 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse Elias: suba e diga a Acabe: apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo o céu escureceu, com nuvens e ventos, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Só abrindo parênteses aqui, Jezreel era a casa de inverno, de veraneio de Acabe. Ficava em torno de 27 a 44 quilômetros de Samaria, onde era a capital que o rei de Israel legislava. Vamos continuar o último versículo. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu à frente de Acabe, até a entrada de Jezreel. Pai, nós queremos orar agora, que a Tua palavra possa entrar não somente na mente, mas que ela possa descer ao coração. Quando a gente fala de coração, nós falamos, Pai, na Bíblia, de sentimentos, de emoções, de percepções, falamos da essência do nosso ser, que a Tua palavra possa entrar em nós, em nome de Jesus. Queridos, eu acho interessante que, eu falei alguns domingos atrás aqui sobre a jornada da provisão, quando eu falei sobre Elias e também a viúva de Serepta. Eu falava naquela mensagem que Israel era governado por Acabe e também por Jezabel. E esse casal fez atrocidades ao povo de Deus. A gente falava naquela mensagem que um dos problemas começou quando Acabe, ele tem como esposa Jezabel. Não sei se os irmãos sabem, Deus tinha falado o seguinte: olha, o crente tem que casar com o crente, o povo de Deus tem que casar com o povo de Deus, porque senão a Bíblia fala que isso é o quê? Jugo desigual. Então, o que fez Acabe? Ele tinha alguns relacionamentos com pessoas de outras nações, que cultuavam a deuses estranhos. Então, eles tinham amizade com Etibal, o rei dos Sidônios. E a Bíblia fala que ele chega com Etibal e pede a mão de sua filha chamada Jezabel, e casa com Jezabel. Então começa agora uma união de povo de Deus com nações pagãs. Então, quando a gente olha para a história de Elias e de Acabe, por exemplo, Jezabel, a gente observa que uma militância de um profeta radical, um profeta que fala o seguinte: olha, a gente tem que servir a Deus com força, com integridade, e tinha um legislador, um rei, que estava o quê? Se lixando para as coisas de Deus. Então os irmãos conhecem que chega ao ponto que a Bíblia relata que quando a gente vê os capítulos 17, por exemplo, a gente leu aqui agora 1 Reis 18, se você leu 17, e os versículos anteriores a esse capítulo 18 que eu li aqui agora, os irmãos vão observar que Jezabel, ela mata todos os profetas quase. Ela faz uma geral, mata os profetas de Deus. Ou seja, ela quer exterminar por completo o culto ao verdadeiro Deus de Israel. E diante daquele caos, a gente observa em versículos anteriores que o profeta Elias fala o seguinte: gente, vamos fazer um acordo aqui, vamos fazer um desafio. Então, a Jezabel tinha as 450 profetas que eram homens de confiança dela. Ela financiava, gente, o Estado financiava aqueles sujeitos, só para poder cultuar aquele Deus Baal. Então, o profeta Elias fala o seguinte: vamos fazer um desafio, vamos ao Carmelo. E eu tive com a Andresa, a gente não conseguiu achar as fotos hoje, né, Andresa? A gente bateu as fotos lá no Monte Carmelo,
Daqui a pouco você vai lá em nome de Jesus também, amém? Amém ou não? Amém, tá ligado? Então a gente esteve lá em 2014, e é interessante que ele sobe aquele monte, ele fala o seguinte: olha, está eu do lado de cá, e colocou os 400 profetas do outro lado. Falou o seguinte: vamos erigir um altar. Naquele tempo os sacrifícios eram físicos, hoje a gente oferece o quê? Nosso espírito, nossa alma ao Senhor, né? Nosso corpo a Ele. Fala o seguinte: vamos levantar um altar, vamos trazer os bois, vamos preparar tudo, e aquele Deus que responder com fogo, nós vamos saber que esse é o verdadeiro Deus, porque tinha uma difusão de teologia. Eles falavam o seguinte: o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Jezabel e a sua comitiva: não, o Deus verdadeiro é Baal. Então tinha aquela discrepância teológica lá. Vocês conhecem a história que a Bíblia relata que, primeiro, o profeta Elias, como um bom desafiante, falou o seguinte: primeiro, os senhores, eles fazem lá o altar, eles preparam tudo, e aí começam a orar. Os irmãos, quem lembra da história? Quem lembra da história aqui? Começa a orar, e chega meio-dia e não desce fogo, e eles começam a fazer o quê? Se mutilar, se corta. O sangue era como se fosse: agora eu estou me oferecendo, eu próprio, Baal, a ti, para ver se tu me respondes. E não acontece nada. Chega-se no final do dia, o profeta está o seguinte: agora eu vou terminar de preparar o altar do Senhor. Ele fala o seguinte: agora pode encher de água. Meu Deus, irmãos, olha só. Irmãos, a lógica é o seguinte: o profeta, para falar o seguinte: gente, coloca só lenha seca, aquela bem seca, pega tipo assim aqueles gravetos. Lembra quando é que a gente vai fazer um churrasco? Aqueles gravetos bem sequinhos, coloca aqui e deixa bem sol, para que facilite, essa visão humana, né? Facilite que o negócio pegue fogo. O que é que ele faz? Totalmente o caminho antagônico. Coloca água, e derrete, enche água. Começa a saber, fala que até as valas que colocaram encheu-se de água. Os irmãos conhecem a história que o profeta ora e Deus responde com o que, irmãos? Com fogo. Então, o que acontece? Passado-se agora isso, a Bíblia relata que por causa dessa devoção a deuses estranhos, Deus chega para Elias e fala o seguinte: Elias, olha, diz a Acabe que não vai chover, e só vai chover quando você falar que vai chover. Então o texto, o contexto do que eu li aqui agora, há 3 anos e meio atrás, ou seja, há 42 meses, o profeta já tinha confrontado Acabe: não vai chover. Irmãos, quando não tem chuva, como é que fica a lavoura? Não tem. Como é que fica as indústrias? Não tem. Como é que o rebanho, o agropastoril, agronegócio misturado com o rebanho, morre tudo, acaba tudo. Então, certamente a nação de Israel estava nesse contexto aqui agora, com a sua economia quebrada, as pessoas estavam desesperançosas, estavam frustradas, estavam um caos societal. E agora, Deus chega, decide por si só, fala o seguinte: olha, depois que foi derrubado o altar de Baal, Deus fala o seguinte: agora eu vou colocar ponto final nessa história de problema. O que ele faz? Ele fala para o profeta Elias: olha, volta agora a Acabe, e fala o seguinte: Acabe, vai chover. E eu quero falar com você aqui agora 3 pontos. O primeiro ponto é o seguinte: a preparação para a chuva. Observe, primeiro, eu quero que você entenda que chuva na Bíblia, nesse contexto aqui principalmente, significa o quê? Bênçãos, prosperidade, riqueza, suprimento e provisão. Então, a escassez da chuva, a provisão é comprometida, a prosperidade é comprometida, o caos toma de conta. Então Deus chega para ele e fala o seguinte: olha, vai chover. Agora, acompanhe comigo aí no telão, 1 Reis 18:1, fala o seguinte: não muito tempo depois, ao 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio ali dizendo: vá, apresente-se a Acabe, porque farei chover sobre a terra. Foi exatamente o que ele fez. Ele chega para Acabe e ele dá o recado de Deus.
Próximo slide. Então disse Elias a Acabe: suba, primeiro versículo que a gente leu hoje, suba, vá comer e beber, porque já se ouve o quê? O barulho de quê? De abundante chuva. Diga assim comigo: abundante. Levante sua mão ao céu. Eu quero profetizar na sua vida que já se ouve na sua vida, na sua família, na sua empresa, no seu casamento, o som de abundante chuva, o som de bênção, de prosperidade, de alegria, de gozo em nome de Jesus. Já se ouve esse som. Agora, irmãos, sabe o que me chama a atenção? Quando a gente estuda esse texto aqui de Elias, a gente pode levar para várias interpretações. Mas o que eu quero apresentar para você hoje aqui é sobre perseverança em oração. Então, o meu ponto nevrálgico de partida é isso. No entanto, eu não posso me eximir de observar como pano de fundo a fé desse homem. Meu irmão, olha só, ele ouve o recado de Deus, ele já repassa o recado para o seu servo: olha, diga lá para Acabe que vai chover. Mas é assim, olha, irmãos, tinha algum sinal de chuva, sim ou não, até esse momento aqui? Nada, diga assim comigo, nada. Mas ele fala o seguinte: já se ouve, ele já ouvia. Isso aqui é fé. Eu não quero falar sobre fé não, eu vou falar sobre outro dia. Mas isso é fé. Ele já ouvia o barulho de quê? De abundante prosperidade. E, queridos, sabe, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Elias, ele tinha o seu ouvido afinado à voz de Deus. Como está a sua sintonia com o Espírito Santo? Você tem ouvido ele? Tem ouvido ele? Sabe o que acontece? Muita gente chega assim para os pastores e fala o seguinte: pastor, ora por mim para que eu consiga aquilo. É errado, pastor, orar para as pessoas? Sim ou não, gente? Não, vocês podem orar um pelos outros. Mas sabe o que acontece? Não é a oração do pastor que vai trazer o seu milagre, e sim o quê? A sua perseverança e a sua fé. Deixa eu lhe perguntar: você acredita no milagre de Deus em sua vida? Acredita, sim ou não? Se você acredita, diga: eu recebo em nome de Jesus. Diga: eu acredito em nome de Jesus. Agora, sabe o que me chama a atenção? Ele falou o seguinte: vai lá e diga para Acabe comer e beber. O que Acabe faz? Depois disso, come e bebe. Vai descer o profeta. O que o profeta faz? O profeta vai comer e beber, gente, nesse momento agora? Sim ou não? Não. O que ele faz? A Bíblia fala que o próximo slide, então Acabe vai, ele falou o seguinte: então Acabe vai comer, mas Elias sobe ao cume do monte. Acompanhe comigo no slide aí. E a Bíblia diz que ele inclina o rosto para o Senhor. Isso aqui é muito forte. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele orou de joelho, com a cabeça entre os joelhos. Não, a gente está gravando aqui para o YouTube, não sei se vai pegar no YouTube, Felipe, mas eu vou tentar me afastar aqui para poder tentar explicar. Sabe o que eu entendo? Vamos entender o seguinte aqui, olha. Primeiro, antes de eu falar sobre isso aqui, essa aqui era a mesma posição das mulheres hebreias, quando iam dar luz. Então ele faz, o Felipe me ajudou aqui, obrigado, Felipe. Então vamos lá, o que ele faz aqui, ó? Possivelmente. Está aqui para você não ver aqui. Talvez assim. Ele faz o quê? Ora. Acabe está comendo e bebendo, se divertir, ele está o quê? Orando. Deus, confirma o teu milagre. O Senhor mandou falar, Jesus. O rei está com raiva de mim. Deus, opera um milagre. Manda chuva, manda chuva. Manda a bênção, Deus. Sabe o que acontece? Vamos ver daqui a pouquinho. A Bíblia diz que ele coloca o joelho. Quando ele coloca esse joelho, alguns hermeneutas entendem de duas maneiras. Primeira é que ele orou com tanta intensidade que ficou exausto. Vou colocar aqui para pedir descansar. Isso é uma possibilidade. A segunda possibilidade, vocês lembram que eu falei que essa posição possivelmente aqui era que as mulheres davam a luz? Então, a segunda interpretação é o seguinte: ele estava agora espiritualmente gerando o quê? O milagre.
No mundo espiritual eu estou gerando um milagre, eu estou orando, eu estou em comunhão com Deus, eu estou buscando a Ele, eu estou me derramando, crendo, clamando, e o milagre, a chuva vai vir. Isso é uma das possíveis interpretações. Segundo ponto, a pressão pela chuva. Irmãos, Elias começa a orar pela chuva. E o que ele faz? A Bíblia diz que ele manda o seu servo, ele tinha um discípulo. Então ele fala o seguinte: olha em direção ao mar, e observe se você vê alguma coisa. Gente, só para você entender aqui um pouco de historicidade, o mar Mediterrâneo, do Monte Carmelo, distava cerca de 24 a 27 quilômetros. É muito, né, gente? É longe pra caramba, é longe. Mas como o Monte Carmelo tem uma altitude de 550 metros, e quando se tem um céu bem azulzinho, consegue-se perceber no mar que as nuvens estão escuras. E eu moro em apartamento aqui perto, aqui no Bessa, e a gente percebe lá em casa, né, Deus, quando vai chover a gente olha assim, o mar está escuro. Fala, ainda vem chuva. Isso é um termômetro nosso para a gente entender os efeitos da natureza. Então a Bíblia fala o seguinte, que, olha só, veja aqui comigo no telão, com o próximo slide. E disse ao seu servo, vai e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse, não viu o quê? Nada. Então eles falam o seguinte, volta. E a Bíblia diz que isso acontece quantas vezes, gente? 7 vezes. Até que na 7ª vez ele fala o seguinte, Elias, deixa eu falar algo para você, meu chefe. Existe uma nuvem como se fosse do tamanho da palma da mão de um homem. Aí, com esse pequeno sinal, a Bíblia diz o seguinte, que Elias fala o seguinte, suba e diga a Acabe, apronte o seu carro e desça, para que a chuva não te detenha. Só abrir um parênteses aqui, porque a chuva não te detenha. Irmãos, ia chover tanto, e possivelmente as estradas não eram estradas tão boas, e naquele tempo os carros de Acabe e de todos os reis, não eram carros hoje motorizados, eram o quê? Cavalos com carruagens, ok? Está me entendendo aqui? A chuva ia ser torrencial, as estradas não eram tão boas. Elias falou o seguinte, desce rápido, para onde? Jezreel, não é isso? De 27 a 44 quilômetros, alguns acham precisamente talvez 39 quilômetros, uma quilometragem precisa. Desce, para que você não fica inviável de chegar lá, para que você não se atole. Mais ou menos isso que ele quis falar aqui. Agora, irmãos, olha só, que coisa forte. A Bíblia diz que ele orou uma vez, isso aqui é o foco da minha mensagem agora, e não aconteceu nada. Ele orou outra vez, não aconteceu nada. Ele perseverou por 7 vezes. A Bíblia, quando a gente estuda numerologias, o 7 equivale ao fechamento de um ciclo, à concretização de algo. Então é interessante que ele orou 7 vezes. Isso, eu aprendo o que é com isso aqui? Perseverança. Sabe qual é o problema nosso? É que muitas vezes a gente perde as bênçãos, a gente nada e morre na praia, por quê? Não tentou mais uma vez, não foi persistente, não tentou mais uma vez. Agora, deixa eu falar algo para você, próximo slide. Só porque algo não está de acordo com a vontade de Deus e não é respondido imediatamente, não significa que a gente deve parar de orar, irmãos. Deus quer salvar a sua família, sim ou não? Deus quer te dar prosperidade, sim ou não? Sim, mas, por exemplo, então a vontade de Deus já é essa para as nossas vidas, mas muitas vezes nós estamos em processo de quê? De receber as bênçãos de Deus. Então, enquanto eu não recebo, eu tenho que continuar fazendo o quê? Buscando, perseverando. Eu quero só abrir um parênteses aqui. A minha mãe, ela é evangélica há 36 anos, agora dia 14 de dezembro faz isso, 36 anos. Ela disse que não faz 37 no final do ano. Ela fala que ela orou por esse tempo todo pelos familiares dela. E tinha um irmão em particular, um irmão biológico dela, que esse era muito devoto à senhora dele, a imagem de esculturas. E esse, aparentemente, quase nunca esse homem, a gente olhasse por um prisma ideológico, filosófico, humano, esse cara não ia ser crente nunca.
Agora, esse ano, ou talvez há 3 meses atrás, mais ou menos, 3 meses atrás, esse homem, aos prantos, se entrega para Jesus, e é um crente, lê a Bíblia, está devoto agora, não mais da Maria, a mãe de Jesus, que a gente respeita ela, como mãe de Jesus, mas está devoto a quem? A pessoa certa, que é Jesus Cristo. Então observa, a minha mãe teve que orar 37 anos, para que este sujeito chegasse a entregar sua vida para Jesus. Qual o problema nosso? Nós paramos no meio do caminho. Irmãos, se Elias tivesse parado na 6ª vez, o milagre tinha acontecido, sim ou não? Não. Ele teve que perseverar em oração. Agora eu quero falar com você, que Jesus foi um exemplo. Os próprios ensinamentos de Jesus, e inclusive transmitido por Lucas, fala que Jesus foi um exemplo. Olha, veja comigo no telão, Lucas 18:1. Jesus lhe contou uma parábola para lhe mostrar que deve orar sempre e nunca o quê? Desanimar. Não vou ler aqui para você o restante, mas o contexto disso aqui, você pode ler na sua casa os versículos seguintes, conta a história de um juiz iníquo, sujeito mau, não crente, mas era juiz. Tinha a autoridade humana, cívica, para poder julgar. E essa mulher aqui, a Bíblia fala aqui o seguinte, que ela persistiu. Talvez toda semana, vamos conjecturar aqui, toda segunda-feira batia lá no tribunal. Aí a secretária do juiz abriu a porta. O juiz falando tal, está por aí. Meu processo, o número tal do processo. Teve andamento? Não. No outro dia, consecutivamente, a Bíblia relata que o juiz, por perceber a perseverança daquela mulher, falou o seguinte: eu vou julgar a causa dela, vou logo dar veredicto, causa ganha. Irmão, Jesus ensinando que mesmo uma pessoa mal, como aquele juiz iníquo, fez o bem a um crente, porque esse crente fez o quê? Tinha, diga-se comigo, perseverança. Olha só, o que Paulo nos ensina aí? Próximo slide. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, diga-se comigo, e perseverem na oração. Vamos voltar para o texto nevrálgico da mensagem, que é o texto que a gente está falando de Elias. Elias perseverou. Irmãos, a gente passa sem entender. Olha só, quando a gente lê esse texto aqui, essas 7 vezes, a gente pensa que é 1 minuto de oração. 1 minuto, uma vez. Outro minuto, não, isso aqui possivelmente eram horas e horas de oração. Orava. Vai lá, discípulo. Não volta. Ora. Talvez talvez foi um dia todo. O texto não relata, mas a gente pode abrir possíveis entendimentos, já que o texto não deixa claro. Mas olha só, então Elias teve que ser perseverante na oração. Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Então, queridos, foi exatamente o que Elias fez. Ele perseverou na oração. Ele perseverou até que ele tivesse o quê? Um sinal vívido, nítido, de que a partir de então, o milagre ia acontecer em nome de Jesus. Terceiro ponto, a busca pela chuva. Irmãos, finalmente nós vemos a graça de Deus se manifestando aqui, quebrando aquela seca devastadora, com uma forte e abundante chuva. Deus trouxe uma chuva torrencial através de quê? De uma oração intercessória. Veja aqui comigo no telão. Há pouco tempo o céu escureceu, com nuvens e vento, e caiu o quê? Não, fala com fé agora, me ajuda aí. Caiu o quê? Grande chuva. Diga assim, coloca a mão sobre a sua cabeça. Os homens que usam gel, que nem eu, não podem colocar muito, não. Coloca só assim por cima, assim, ó. Diga assim, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha parentela, sobre a minha empresa, a minha célula, os meus vizinhos, João Pessoa, Paraíba, o Brasil e o mundo, vai ser derramada chuva de salvação, chuva de graça, chuva de vitória, chuva de renovo, chuva de unção. Quem crê, diga aleluia, e aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Olha só, e a Bíblia diz que quando
E aí Elias sobe e vai à sua casa de veraneio, Jezreel. E a Bíblia diz que a mão do Senhor veio sobre Elias. Irmãos, algo inédito. Primeiro eu quero ressaltar logo que Elias não era maratonista. Eu tenho aqui meu querido Rubem, que ele corre, né, Rubem? O Rubem corre 10 quilômetros ou mais, não sei. Já correu 10 ou mais? Mais 10? Mais. Pode falar aqui, por favor. Quantos? 50? 15? O Rubem já correu 15. Uma maratona são 42, é isso? 42 quilômetros. O Rubem já está quase na metade aí. Mas olha só, irmãos, aqui possivelmente eram 44 quilômetros. Alguns falam de 27 a 44. Eu preferi pegar os intervalos para mim não falar um quantitativo equivocado. Então poderia ser até 44. O sujeito está no carro dele, os cavalos. Tá bonito aí, gente, ou não? Mais ou menos? Então, só faltou aquela musiquinha, upa cavalinho, né? Isso aqui quando eu era pequeno, gente. Então o sujeito está no carro, no cavalo dele, e a Bíblia fala que o Espírito Santo se apodera de Elias. Irmãos, olha só, deixa eu falar uma coisa para você. O Espírito Santo está dentro de nós sempre, amém? Só que existem momentos que a manifestação dele é mais forte. Parece que ele pega a gente, sacode, ele enche, agora eu vou deixar você cheio, para que você faça coisas extraordinárias. Elias era um homem de Deus, ele temia Deus, ele buscava Deus. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo se apodera dele. E o texto fala que ele cinge os lombos. Vamos entender o seguinte: naqueles tempos, os homens usavam vestimentas como se fossem grandes vestidos. O que é cingir o lombo? Isso aqui, ó, vestido grande. Deixa aqui as canelas do lado de fora, para não pisar no chão, para não morrer, né? Para no vestido. Você prepara e perna para que te quero. A Bíblia relata que durante os cavalos correndo e o profeta correndo, o profeta chega primeiro em Jezreel. Olha só, a unção de Deus na vida do profeta. Sabe o que eu quero falar para você? A unção de Deus vai fazer com que você corra, amém ou não? Vai fazer com que você saia de onde você está para um local longe e profundo, amém ou não? Quem recebe, diga amém, Jesus. Esta é a unção de Deus. O profeta chega primeiro lá em Jezreel. Agora, sabe o que me chama a atenção também? É que, eu quero chegar aqui agora a um ponto interessante, é que Deus usa pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Nós temos hoje, nós leigos, espiritualmente, a gente tem um negócio de olhar para a Bíblia, e falar o seguinte: que homem, que mulher fenomenal. A gente pensa assim, não tem mais esse tipo de sujeito hoje no mundo. Deixa eu falar para você, tem. Diga assim, eu sou um Elias da atualidade. A mulher fala o quê? A mulher Elisa? Elisa, eu sou uma Elisa da atualidade. Olha só, Deus usa pessoas comuns. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Vamos ver no telão aí? Olha só o que Tiago agora. Tiago faz menção, o discípulo de Jesus, irmão de Jesus, inclusive biológico, faz menção de Elias. Olha o que ele diz: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. O que é súplica, gente? Oração. Elias, ele fala o seguinte, ele discorre sobre o profeta Elias. Era um homem semelhante a nós, sujeito o quê? Os mesmos? E orou com... irmão, quando você for orar, não fala assim, papai do céu, se o senhor quiser, quem sabe, né? Faça isso por mim. Não, irmão. Você lembra que o profeta estava com o rosto entre os joelhos, você lembra? Possivelmente com exaustão física, orando com fervor mesmo. Com força mesmo. O que ele fala? Orou com fervor, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses, 42 meses, ou seja, não choveu. Depois ele ora de novo, e então o céu deu chuva, e a terra fez o quê? Produzir os seus frutos. Sabe o que eu acho interessante? Eu não coloquei aqui no esboço, mas eu me recordo de Jesus, lá em Mateus 18, 20. Mateus 18, 18 fala o seguinte: aquilo que a gente ligar aqui na terra é ligado no céu, o que eu desligo aqui é desligado lá. A gente tem um interruptor aqui chamado o quê? Oração. Quando eu ligo, é ligado. Quando eu desligo, é desligado. Simultaneamente. Que coisa forte. Então, Deus usa pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Quando a gente vê essa história aqui, quando o profeta desafia os profetas de Baal, toda a comitiva de Jezabel, ele não estava fazendo um show pirotécnico.
Vamos lá, um show, chama a mídia, chama o Instagram, chama o YouTube, filma aqui. Não, não era essa a intenção dele. A intenção dele era o seguinte: eu quero que essa nação idólatra, essa nação que vive num caos espiritual, entenda de uma vez por todas, quem é Deus aqui? Quem é o verdadeiro Deus? Olha só. Agora, o segundo ponto que eu quero falar com você aqui, é que Elias era um intercessor fervoroso. Diga assim comigo: Elias era um intercessor. Olha para quem está do seu lado e fala assim: nós devemos ser intercessores. Olha só, Elias clamava pelo que o povo precisava. Intercessão, irmãos, o conceito disso é colocar-se em oração por outra pessoa. Nós temos necessidades, sim ou não? Múltiplas necessidades. Então, intercessão não é eu orar pelas minhas próprias necessidades, é orar pela necessidade do próximo. Elias fala o seguinte: ele orou pela necessidade também dele, mas nesse caso também de toda uma nação, para que Deus pudesse resolver aquela situação. Então, na intercessão, o foco não está em mim, está em quem? No outro. Estão me entendendo? Jesus também é um exemplo, irmãos, de oração. Veja comigo no telão aí. Tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto, e ali o quê? Orava. Jesus orava. Por que ele orava? Porque ele era o Filho de Deus, sim, ok, mas ele era também homem. Ele queria nos dar um exemplo que ele orava. Eu não coloquei também aí, mas Lucas 6,12, para quem está anotando, que é meu querido Diego aqui. Lucas 6,12, Diego, fala o seguinte: naqueles dias retirou Jesus para o monte, a fim de quê? De orar. E passou a noite inteira orando. O contexto de Lucas aqui é o seguinte: Jesus ia escolher os 12. Antes dele escolher, o que eu aprendo com isso aqui? Antes de eu tomar uma decisão séria na vida. Irmãos, a gente toma decisão todo dia, sim ou não? Mas existem decisões que são sérias. Por exemplo, a minha esposa sabe, a gente orou para vir para cá 5 anos, né, Andressa? Estávamos muito bem em Fortaleza, tudo sem pensar de bom, de dinheiro, tudo está tudo certo com a gente, como está hoje, graças a Deus também. Graças a Deus. Mas o que acontece? Mas era uma decisão séria, que exigia de mim o quê? Como também do Andinho, da Sara, do Felipe, da Alex, do Marcial, da Elise, sua família, exigia o quê? Oração. Então exige o que? Oração. Quando eu vou tomar decisões sérias, eu preciso antes orar. Jesus tinha que mudar o mundo, através de quê? De seus discípulos. Então ele tinha que orar, para receber a revelação de Deus, para poder o quê? Comissioná-los ao ministério. Que está me entendendo? Diga amém, Jesus. Outro exemplo também de oração é João 17. Jesus agora tinha morrido, já ia ascender-se aos céus, e fala o seguinte: Pai, eu não oro por mim, eu oro por eles. Guarde-os, livre-os, fortaleça-os. Ele ora pelos discípulos, gente. Isso é oração o quê? Intercessória. Santa Teresa de Calcutá disse que a oração torna os nossos corações transparentes. E só o coração transparente, segundo ela, pode escutar a voz de Deus. Eu gostei desse conceito de Santa Teresa de Calcutá, porque lembra que Elias falou o seguinte: eu já ouço, lembra o texto? O barulho de chuva, o quê? Abundante. Santa Teresa fala o seguinte: só um coração transparente escuta a voz de Deus. Rick Warren falou o seguinte: que as pessoas podem rejeitar o meu amor, ou até as minhas próprias palavras, mas elas não têm poder e defesa contra as suas orações. Pode orar por ela. Ela pode tentar se esquiva 37 anos com o meu tio, mas um dia o Papai do Céu pega aquele sujeito e fala o seguinte: agora chegou a sua vez, não tem para onde, acabou o seu tempo. Martim Lutero falou o seguinte: que a oração é o suor da alma. Reformador protestante, 1537, grande monge, homem que entendeu a palavra de Deus de maneira muito profunda, entendeu que estava errado e realmente reformou a igreja, que nós somos produto disso hoje. Falou que a oração é o suor da alma. Carlos Borromeu disse que a oração é o princípio, o progresso e o complemento de todas as virtudes. Segundo Carlos Borromeu, a oração, tudo começa com oração,
o progresso é a oração, e o fechamento de todo o processo é o quê? Oração. Tudo é oração. Irmãos, eu quero chegar agora ao pós-lúdio dessa exposição, lhes falando que a bênção e o favor de Deus são tipificados na Bíblia, eu quero só ressaltar isso aqui, como chuva. Então, uma pequena chuva alimentada em fé pode ser o início de uma poderosa chuva de bênçãos em sua vida. Watson, eu oro sobre algo extraordinário, mas eu consigo ver apenas sinais pequenos, como se fosse uma nuvem, uma pequena resposta. Qual é a minha palavra para você nessa noite? Continue o quê? Perseverando. Continue acreditando. Continue crendo que o Deus que deu a promessa, o Deus que já fez parecer a nuvem no céu, vai fazer com que chuva abundante aconteça em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E eu quero chamar uma querida irmã preciosa aqui, a Maeli. Vem aqui na frente, Maeli, por favor. Vamos aplaudir essa querida irmã. Aplauda ela, por favor. Você quer ficar embaixo ou quer subir? Tanto faz? Suba aqui então. A minha querida Maeli, esposa do meu querido irmão ali. Levanta sua mão abençoada aqui. Meu querido Oswaldo. A Maeli, eu conheço ela há mais de 15 anos, né, Maeli? Mais de 15 anos? Talvez. Por aí. Vamos colocar 15, mas é daí para lá. Essa amizade aqui é longa. Ela vai ter 1 minuto para poder contar sobre a importância de perseverança em oração. Ela vai ter 1 minuto, por favor, receba com muita atenção, em nome de Jesus. A paz, irmão. Eu vou contar um pequeno testemunho, mas para encorajar, incentivar os irmãos a orar. Porque não há caminho que nos leve a uma intimidade com Deus se não for oração. Não existe. Então, como eu tenho filhos longe, eu sempre oro. Meu esposo é testemunha de que madrugadas eu levanto, ele vai para onde? Eu vou para o outro quarto orar. Então, eu tenho orado inconstantemente pelas bênçãos dos meus filhos, pela saúde, pela prosperidade, pela salvação do meu esposo, pelo trabalho dele, pela vida dele. Então, eu tenho orado constantemente. Eu tenho tirado tempo com Deus, assim, de perseverança, para que eu veja o agir de Deus nas nossas vidas. E quando foi agora dia 1º, eu disse, Senhor, eu vou fazer um propósito contigo de 21 dias. Mas me responde, né? Eu sei que Deus responde a hora que Ele quer, como Ele quer, porque tudo é Ele que faz. Ele nos surpreende, nós não podemos surpreender Deus. E quando foi quarta-feira, eu tirei o meu tempo com Deus, assim, meio prolongado pela manhã. E quando eu fui orar, eu senti assim um sobrenatural que não era de mim. Geralmente eu orava 1 hora, 2 horas, mas nesse dia eu orei assim, que depois eu disse, meu Deus, já está tarde. E eu saí de lá com aquela confiança de que Deus ia me responder, mas eu não sabia o que era. Eu sabia que Deus ia me responder algo que foi, assim, sobrenatural. Eu sabia que Ele ia me responder algo, porque eu oro por tantas coisas, e eu orei assim, Senhor, salva meu esposo, coloca no coração dele o desejo de te servir. E eu irei com intensidade, sabe? Mas eu não sabia que não fosse naquele dia. Quando ele chegou do trabalho, ele disse para mim que estava cansado. Eu achei até que ele não queria ir para a célula, que ele não ia, porque ele estava cansado. Mas aí ele se arrumou e fomos. E para minha surpresa, porque Deus nos surpreende, quando chegou lá, antes de começar a célula, o pastor estava lá, ele disse, eu quero entregar minha vida a Jesus. Ele não tinha me falado nada. Foi surpresa para mim. Você orou quantos anos por ele, para essa decisão? Desde quando eu conheci ele, que eu oro, eu conheci há 10 anos. Eu oro 10 anos orando, todos os dias. E aí intensifiquei mais agora, que nós ficamos só, nós dois, e a intensidade foi, sabe, Deus, Ele responde. Então, eu quero encorajar os irmãos a perseverarem, orarem pelos seus filhos, pelo seu esposo, aleluia, pelos seus projetos, seus sonhos, porque Deus responde. Aleluia. Não na hora que nós queremos, mas na hora de Deus Ele vai responder. Aleluia. Senhor Jesus. Obrigado, meu querido. Irmãos, obrigado, Maeli, que testemunho forte.
Daqui a pouquinho eu quero orar com o Senhor aqui na frente, para a gente poder orar com o Senhor aqui, tá, seu Oswaldo? Daqui no final do culto. Irmãos, 10 anos orando. Eu conheço o Oswaldo há algum tempo. Nós entendemos, o Carlos é líder de célula com a Priscila. Nós sabíamos que ele já servia a Jesus. Ele era um seguidor de Jesus, já honesto, lendo a Bíblia, apaixonado por Jesus. Mas a gente orava que essa decisão fosse pública, não é isso, Mali? Porque é um princípio bíblico. Ela orou 10 anos. Eu estava na célula lá com o Carlos. A gente pediu para ficar em pé, não foi, Carlos? Em pé, ele falou o seguinte: eu quero dar a palavra. Eu quero aceitar Jesus. Irmãos, eu quase caía para trás. Porque a gente já orava pelo Sr. Oswaldo já há muito tempo. A gente falava o seguinte: olha, deixa o Espírito Santo tocar no coração dele. E Deus tocou. Então isso é o quê? Perseverança em oração. Eu quero terminar contando uma história para você. Conta-se a história de Thomas Edison. Certa feita, a mãe dele é chamada na escola pela professora e também pela diretoria da escola, a coordenação, fala o seguinte: olha, tira seu filho da escola, porque ele é muito relapso, ele não consegue aprender nada, ele está atrasando a turma, tira esse menino aqui da escola. A mãe volta para casa com aquela informação, a garganta travada, só que ela não aceita esse veredicto da escola. O que ela faz? Ela começa a ensinar Thomas Edison, história verdadeira. Leia um pouquinho a biografia dele, começa a ensinar ele, começa a alfabetizá-lo, começa a investir nela, perseverar na vida daquele jovem, aquele adolescente. E no frigir dos ovos, para não me prolongar muito, a história relata que a energia elétrica dá-se a ele. Telefone, que eu tenho hoje, aquele telefone antigo, começou por ele. Gente, ele registrou mais de 1000 invenções, patenteou mais de 1000, mas alguém falou o seguinte: ele é relapso, tira da escola, que ele atrasa a escola. Uma mãe perseverante falou o seguinte: não, ele é o meu garoto, eu vou educar ele, eu vou ensinar ele, eu vou investir, eu vou perseverar nele. E ele se tornou um grande ícone da humanidade. Talvez a gente teria a luz elétrica já hoje, mas ele foi o precursor, ele é o pai de tantas invenções. O que eu aprendo com isso? Persevera, 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 o teu milagre está chegando. Ei, eu já ouço a chuva, eu já ouço o barulho de muita chuva nessa igreja em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus. Vamos orar aqui agora. Felipe, vamos adorar Jesus, Felipe? Tá certo? Pode repetir aquela que a gente estava antes da Santa Ceia. Vamos acabar o culto, mas vamos adorar um pouco a Jesus aqui agora. E quando a gente adora, você vai recebendo, dizendo: Deus, eu já ouço. Eu já ouço chuva, eu já ouço chuva de milagre em nome de Jesus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Por quê? Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem. Você pode declarar com toda a tua força nessa noite. Do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover. Aleluia. Vai chover. Essa é uma noite profética em nome de Jesus. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Clama a chuva que você precisa. Abre as comportas. É nas finanças, é na família. Clama, clama. Se pedirmos, como chuva, e como chuva descerá, aleluia. Vamos clamar juntos, vamos clamar juntos. Se pedirmos, Jesus virá, Jesus virá. Ele está aqui nessa noite. Então, então grite, então chame por Ele. Só vocês. Vai chover, aleluia.
Receba a chuva dele nessa noite. Rasga os céus e clama chuva. Vai chuva. Eu declaro chuva. Eu declaro chuva. Eu declaro chuva na sua vida. Eu declaro chuva na sua vida. Eu declaro chuva em nome de Jesus. Vai chover. Abre as comportas do céu. Mais uma vez. Vai chover. Receba a chuva serôdia. Vai chover. Receba a chuva temporã. Ora la 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 ba chora la 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 la. Cheira la la la. Vai chover. Vai chover. Obrigado, Jesus. Pai, que nós não queremos só passar por um pequeno sereno, não. Nós queremos chuvas fortes, chuvas torrenciais, chuvas que lavem nossa alma, chuva que nos purifique, que nos limpe, chuva abundante, Senhor. Queridos, eu quero terminar o culto dando uma oportunidade para você que ainda não aceitou Jesus. Quero te convidar para você vir aqui à frente. Eu quero pedir que o senhor Oswaldo venha aqui na frente. Ele já recebeu Jesus. A gente vai só orar por ele aqui agora, formalizar aqui na igreja mesmo. Temos aqui meu querido Cícero. Cícero, que bom ter você aqui, meu querido. Está fazendo a decisão também. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe o senhor Oswaldo. Deus abençoe. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Nós temos dois irmãos aqui da célula 99, não é isso? Célula do Carlos aqui. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Nós queremos dar esse espaço para você. Eu quero orar com meus irmãos aqui agora. Vamos orar juntos aqui. Repitam, irmãos, a gente sempre fala que a igreja toda pode repetir: eu recebo Jesus todo dia. Então, quando eu prognóstico essas palavras, eu não estou desfazendo o que eu já fiz outrora. Eu estou reafirmando que eu recebo Ele diariamente. Então levanta suas mãos aos céus e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador, como dono absoluto da minha vida. Obrigado, porque os meus pecados já estão perdoados, e eu recebo nessa noite uma nova família, em nome de Jesus. Levante suas mãos para cá agora. Pai, eu abençoo mais uma vez o meu querido Oswaldo, também meu querido Cícero. Obrigado porque o Senhor tem salvado esses homens, Pai. Obrigado porque eles são tochas diante do Senhor. Eu quero declarar sobre eles uma novidade de vida, uma caminhada nova. Nos ajude como igreja a amá-los, cuidar deles, protegê-los, alimentá-los espiritualmente, e que eles possam ser frutíferos na tua casa, em nome de Jesus. Queridos, filha para cá, por favor. Nós queremos entregar para o seu Oswaldo aqui e também para o Cícero essa literatura. Eu peço que vocês leiam, por favor, leiam até quarta-feira antes da célula, não é isso, Carlos? É uma literatura pequena, mas que nós temos alguns conceitos muito importantes sobre receber Jesus. Então leia, e o cara está compartilhando com vocês na célula isso em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado, queridos, amamos vocês, viu? Deus abençoe. Queridos, levante suas mãos agora, vamos agradecer a Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Diga assim comigo: Espírito Santo, eu consagro essa semana ao Senhor. Tudo que eu fizer, seja em palavras ou ações, que seja para a tua glória, para a tua honra, para o teu nome, em nome de Jesus. Fique com as mãos levantadas, Pai.